Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, dia 4 de dezembro. Nós estamos no último mês do ano, nos preparando para o Natal do Senhor, no tempo do Advento. Estamos na nossa comunidade paroquial fazendo a campanha Natal Sem Fome. Aqui na nossa comunidade você pode doar cestas básicas. Aqui nós já atendemos mais de 350 famílias cadastradas, muito mais do que isso. Mas estas são as que nós queremos contemplar com cestas básicas. Você pode fazer a sua doação trazendo aqui para a paróquia uma cesta básica ou pelo Pix, fazendo a sua doação para que nós consigamos adquirir as cestas básicas a estas famílias. Hoje é dia de São João Damasceno, presbítero da igreja. Hoje é dia da pedicure, dia do perito criminal, dia do orientador educacional. Nosso abraço a todos os orientadores educacionais. E hoje, na data de hoje, em 1563, foi o encerramento do Concílio de Trento, tão importante para a história da igreja. E o evangelho que nós queremos escutar e partilhar com você, e pedimos que você divulgue este áudio aos seus contatos, divulgue, peço que se inscreva no nosso canal de evangelização. O evangelho é de São Mateus, capítulo 9, os versículos 35 até o final, e do capítulo 10, os versículos 1 e o versículo 6 ao 8, que diz: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira parte do evangelho de hoje é um resumo das atividades de Jesus. Depois de narrar os 10 milagres, Mateus conclui mostrando Jesus em plena atividade, através das pregações do reino e curando todo tipo de doenças. Jesus é o Salvador, que salva seu povo de toda sorte de males. É o Messias da palavra e da ação. A compaixão de Jesus diante das situações das multidões prepara a segunda parte, o chamado dos 12 apóstolos e seu envio em missão. O Evangelho do Reino, a expressão é a mesma de lá de 4:23. É a boa notícia do reino. A ligação entre o evangelho e o reino é muito frequente. O verbo grego para compadecer-se que é usado é esplandessoi, que deriva do substantivo que designa as entranhas ou os órgãos vitais do corpo, coração, rins, fígado e pulmões, como a sede e a sede dos sentimentos e das emoções. Este verbo os evangelhos é atribuído ao Messias e, quando usado, sempre é precedido do verbo ver. É vendo a situação ou situações das multidões que Jesus é movido de compaixão e então age em favor delas. Sente essa sede de ajudá-las, de alimentá-las, de ir ao encontro delas, de acolhê-las, de suavizar o peso, as cargas pesadas que são jogadas sobre elas. As multidões têm uma dimensão social. Elas não têm nome. Jesus vê estas pessoas como rebanhos sem pastor, ou seja, perdidas, sem rumo, e em perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de quem não poderão se defender sozinhas. A messe, Jesus compara a multidão com a messe. A produção pode ser abundante, porém, se não há operários que façam a colheita, ela se perde. Assim também a multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus pode se perder por falta de quem cuida dela.
Essa imagem indica também o tempo da igreja, pela qual os apóstolos devem trabalhar. Não basta reunir o povo, a multidão, é preciso que a igreja esteja preparada para acolher todos os seus, dando a orientação necessária. Ide. Então Jesus envia os discípulos em missão, com o poder de realizar todos os sinais que ele mesmo realiza. Ao mesmo tempo, a missão é de anunciar que o Reino dos Céus está próximo, isto é, começa a se realizar, o tempo da graça de Deus chegou. Os missionários devem trabalhar de graça. Eles foram beneficiados gratuitamente e da mesma forma devem generosamente dar. O Reino dos Céus não se compra, não é uma casa de negócios, mas é gratuidade. É assim que o Pai age, é assim que Jesus trabalha, é assim que a igreja deve servir ao Reino. O Evangelho de hoje é um grande convite para seguirmos o exemplo de Jesus. Convite para ver a situação das pessoas e então sentir compaixão pelas multidões. Também hoje, abandonados pelos pastores e sem pastores, as multidões vivem por aí. É um convite para irmos em missão, convite para irmos anunciar ao mundo a boa nova de Jesus, sobretudo aos mais necessitados. Anunciar gratuitamente que o Reino dos Céus está próximo. Convite à doação gratuita da vida a serviço do projeto de Deus. O apóstolo Paulo ensinará mais tarde que Deus ama quem dá com alegria, lá em 2 Coríntios 9:7. O advento é tempo de conversão, espera e anúncio. Hoje também nós somos chamados e enviados por Jesus para anunciar a boa notícia do reino. Esse tempo de conversão, abrindo o nosso coração e nos convertendo para anunciar a Jesus que vem e que nos dará a oportunidade de também, vindo, nos preparar, nos converter, para que nos convertendo, nós convertamos, como sinal da nossa conversão pessoal, convertamos os nossos irmãos e irmãs. Que assim aconteça, que você se deixe cultivar na graça os seus irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.